Eita, fé. Então, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Vou compartilhar aqui mais uma frase para a gente debater. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia, né? Então, isso é a pura verdade, né? Muitas vezes uma briga, uma discussão, como a gente falou, né? Pela imprevidência de ambos, que ali entram numa discórdia, numa discussão, ao invés de se calarem, aquilo pode causar uma briga que pode durar uma encarnação inteira, né? Ou, quiçá, outras encarnações. Porém, o poder do amor, né? O poder do silêncio, o poder do exemplo, mostra a força que tem, porque às vezes uma briga de anos se resolve com um único ato, um simples ato de às vezes, uma das duas partes de recuar, né? De se colocar numa posição de humilde, de perdão, de desculpas, faz aquela contenda acabar. Às vezes, uma contenda de anos acaba em um segundo, por um simples ato de amor, por um simples ato de prática no bem, de caridade, de compaixão para com o outro, faz com que uma contenda gravíssima acabe. Então, olha a força do exemplo, né? A força de uma atitude no bem, o que ela pode fazer. Janete? Oi. Eu estava pensando aqui, né? Essa renúncia que ele se refere. Muitas vezes você tem aquela frase que falam assim, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Que às vezes basta você, tá bom, quando não dá mais, quando a discussão está de tal maneira que não dá para você continuar falando, né? Um bate daqui, o outro rebate, tá bom, então vamos renunciar nesse sentido, né? Naquele momento, vamos ficar quietinho, vamos deixar esfriar, para depois a gente voltar a essa questão e tentar conversar de uma forma civilizada, né? Como a gente estava falando antes. Jogar fora, né? Ficar acaba partindo para agressão verbal, isso quando não chega na agressão física, não é? Quando a gente não consegue conter. Então, essa renúncia é muito importante, que sejamos nós a ficar quietinhos na hora que tem que ficar e depois retomar de uma forma civilizada a conversa para que haja realmente o entendimento, né? E essa questão, né, de que realmente essas contendas levam várias reencarnações e podem gerar obsessões, não é? Que a gente vê aí na doutrina espírita tantos casos. O fato de você não conseguir compreender a outra pessoa, não conseguir perdoar, isso faz com que isso leve séculos e séculos e que se arrastem, né? Lamentável. Ódios mesmo, que são cultivados porque não se quer compreender o outro, nem renunciar. Muitas vezes o próprio orgulho, né? É uma renúncia de orgulho. Sim. Que é o que a gente normalmente não faz, né? Geralmente essa é a principal renúncia que a gente não quer fazer. Como você falou, a gente quer ter razão, né? A gente prefere ser infeliz, mas ter razão. Aí... Atualmente eu quero ser feliz do que ter razão. É uma coisa que a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco da literatura da Joana, um pouco de psicologia, que eles recomendam que a gente vá para dentro, né, e o autoconhecimento, eu aprendi, né, que o problema nunca é o outro, né, nunca. Porque hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa, ela me veio reclamar, né, ela está no Rio, ela veio me reclamar alguma coisa em relação a uma pessoa que falou alguma coisa, e ela se aborreceu e tal. E eu falei isso para ela: Silvia, eu não posso mexer no outro, no coração do outro, no que o outro vai falar, o que o outro pensa. Isso eu não posso mexer, mas eu posso mexer aqui. E se o que o outro fala me incomoda, o problema não é o outro, sou eu. Aliás, o outro não é um inimigo, ele é, se nós vermos da maneira certa, né? O outro é o que revela meus problemas, não é? O outro é que vai revelar o meu orgulho, os meus melindres, a minha dificuldade, não é?
Então, nunca é o outro, nunca é o outro, entendeu? Se o que o outro fala me atinge, o problema está aqui, não está lá. E pode ter os problemas lá, mas é ele que vai ter que ver os problemas dele. E por que isso está me ofendendo? Né? Por isso que a gente aprende que perdão é para espírito inferior, porque o espírito superior não tem o que perdoar. Não é? Ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas dificuldades. Então, ele não tem o que perdoar. Né? Quanto mais orgulhoso, quanto mais melindroso, mais a gente precisa de perdoar. Né? Isso me ajudou muito a partir do momento que eu entendi isso, que o problema não era o outro. Poxa, peraí, o outro fala o que ele quiser, ele pode me xingar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o que o outro está falando, o que o outro está fazendo, está me incomodando tanto, tem algum problema comigo. Não é? O outro também deve ter lá os problemas dele, mas ele que resolva. Entendeu? Eu não tenho o poder de mexer no outro, mas aqui eu tenho. E isso melhorou, me ajudou muito na minha vida. E ao longo de um tempo, treinamento, como diz a Joana, a gente tem que treinar e automatizando, né? Nós estamos automatizados para as coisas erradas, né? Para os vícios morais. A gente tem que converter isso, né? Reverter através de treinamento, né? Um dia após o outro. Aproveitar melhor essa encarnação, como foi dito aí nas primeiras frases aqui, Pedro falando, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, me ajudou demais, demais, entendeu? Aí eu falei, peraí, por que isso está me incomodando tanto? Por que isso no meu irmão está me incomodando tanto? Alguma coisa tem aqui. Então, é aqui que eu tenho que resolver, entendeu? Isso aí, Helder, que você está falando, também me ajudou bastante. Quando eu compreendi que ninguém pode tirar a minha paz, né? Só eu mesmo posso tirar a minha paz. Não importa o que a pessoa faça, jogue para cima de mim e me atinja, né? Isso realmente é muito bom para a gente levar para a vida da gente. A gente não permitir que o outro tire a nossa paz, independente do que ele faça ou do que ele fale. É importantíssimo mesmo. E, às vezes, a gente fica tão tranquilo diante de um irmão que chega agitado, que a gente sente até a vibração do irmão, né? Quando ele chega, parece que está ligado em 440. Né? E parece que eles querem arrumar problema e não encontram, porque a gente, né, dentro desse treinamento, a gente aprende a ficar calado, aprende, né, a ter mais tranquilidade, a pensar mais antes. Tudo isso é treinamento, a pensar antes de falar. Isso vai treinando. E, às vezes, a gente percebe que o irmão fica irritado com isso. Ele queria que você arrumasse, ele queria que você, entendeu? Desse vazão àquele estresse, batesse boca. E você fica tranquilo. Às vezes, eu noto isso. Que, às vezes, alguns companheiros ficam irritados. Eles queriam que a gente discutisse, entendeu? E o nosso silêncio, às vezes, ali, a tranquilidade, eu sinto que eles ficam um pouco até irritado com isso, mas paciência, né? Eles é que tem um sábio, tem uma história de um sábio que ele ia andando com 2 discípulos, e aí no meio do caminho veio lá um irmão que não gostava dele, sei lá, uma coisa gratuita, e xingou o sábio, né? Deu uns trancos no sábio e perturbou tudo, e o sábio calado na dele, ali quieto, e aguentou tudo calado, e os 2 discípulos loucos para pegar o cara, né? Mas por respeito ao sábio, né, que era o mestre, né, eles não fizeram nada. Aí, quando o cara foi embora, o cara enjoou, viu que não ia arrumar nada com aquele sábio, e aí os discípulos chegaram para ele e falaram, poxa, esse moço aí xingou o senhor, ofendeu, deu uns trancos, empurrou, e o senhor não fez nada. Falou, meu filho, ele estava com um pinico cheio na mão. E ele queria me passar esse pinico, só que eu não quis, pô. E ele foi embora com o pinico dele. Entendeu? Então, tem pessoas que procuram, que passam assim pela nossa vida, né? Que estão cheios de problemas e querem, e às vezes encontra outro pela frente. Quantos problemas que a gente tem aí até em shopping, pessoal um matando o outro por causa de uma cadeira, no trânsito, briga, confusão. Se você está tranquilo, você passa, né, ou você faz alguma coisa no trânsito, ou alguém faz, você tranquilo, vida que segue. Né? Se está num shopping, dá uma vez para o outro, fica tranquilo. Se alguém chegar estressado, você está tranquilo, não, tudo bem. Tal. Quanta coisa você
evita, né? No dia a dia, né? É isso aí, perfeito. A gente, quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Vamos para a nossa próxima frase. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino, né? Então, foi o que a gente veio falando até agora. Nunca vale a pena uma disputa que seja inútil, né? Que seja apenas pelo ego dos dois envolvidos, como a gente falou, de ter razão, né? É melhor ser feliz do que ter razão. É o exemplo prático dessa frase. Só que existem momentos, né, onde a disputa, não a disputa, né? Aí a gente até colocaria, na verdade, o esclarecimento é necessário quando, né, quando existe realmente um objetivo em prol de esclarecer muitas pessoas, né? Kardec mesmo questiona no Livro dos Espíritos a questão se a gente deve apontar, né, o equívoco do próximo. E os espíritos respondem: se aquilo for prejudicial unicamente àquele que comete o equívoco, não, porque você está só apenas levantando aquele problema para constranger aquela pessoa por ego, né? Só aquela pessoa está sendo prejudicada. Agora, se existe, né, um equívoco que você sabe que vai prejudicar toda uma comunidade, né, uma coisa grave, aí pode ser que se torne necessário até mesmo algum tipo de disputa, algum tipo de conversa, algum tipo de energia, né, maior nas atitudes e nas ações. Só que sempre com muito equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente acha que essa energia é necessária e em 99% das vezes não. Em 99% das vezes em que a gente acha que é necessário aplicar um pouco mais de energia, não é necessário, porque na verdade está dentro de um equívoco nosso de achar que somos muito melhores do que os outros, que a nossa mensagem é muito mais importante que a dos outros, e geralmente 99% desses casos você resolveria com a sua simples ação de fazer diferente, sem bater de frente, como o Helder falou, sem discutir, dando lugar, deixando o outro passar, sendo compreensivo, escutando. Em 99% dos casos você vai resolver. Em 1% talvez você devesse aplicar um pouco mais de energia por um bem maior, né? Por ter algo maior envolvido. Mas isso vai muito da nossa ainda infantilidade, de não termos essa capacidade de perceber que não precisamos, na grandíssima maioria das vezes, disputar, brigar, gritar, agir até mesmo com um pouquinho mais de energia, falar mais forte. Nada disso é necessário na grande maioria das vezes. Só vai servir para despertar uma disputa, uma contenda e uma briga inútil e desnecessária. Ô, Vitor, eu acho também que a gente tem que saber como faz, entendeu? Eu gosto muito de usar metáfora, falar de forma, usar psicologia, entendeu? Eu gosto muito disso. Eu tenho várias histórias, né, que aconteceram comigo, né, que foram interessantes. Eu vou contar uma. A minha esposa, Silvia, que todo mundo conhece aí, eu não sei se você conhece, eu acho que conhece, ela afirmou que um dia, porque lá na minha rua, os carros botam meia roda na calçada, meia roda. E ela se incomodava com isso, né? Porque tem que fazer alguma coisa, tem que botar uns ferros, isso aí não está certo. E não atrapalhava em nada, era coisa dela, assim como todos nós temos as nossas dificuldades. E eu falei, tá bom, Silvia, eu vou ver isso e tal, mas eu não achava certo ficar botando ferro na calçada. Eu fui, e ela foi me pressionando. Um belo dia eu virei para ela e falei assim, Silvia, eu vou botar os ferros na calçada, mas tem uma coisa, toda vez que a gente sair, a gente tem que arrumar uma mochila para botar o carro dentro. Porque quando a gente sai, a gente bota o carro na porta dos outros. Quantas festas
que a gente vai, que às vezes a rua já está cheia, que você joga o carro em cima da calçada em qualquer canto. Só não tampa a garagem, mas você arruma sempre um jeitinho. Porque não é, não tem outro jeito. Você vai ali no hospital, ali dependendo, você tem que... Tudo está sempre cheio. Você falei com ela, então vamos arrumar uma mala, alguma coisa, vamos botar o carro dentro e vamos ter que levar o carro debaixo do braço, porque é a mesma coisa. Você, quando sai com o teu carro, muitas vezes você tem que usar esse recurso. Olha, nunca mais ela falou mais nada. Quer dizer, precisava de alguma coisa que despertasse ela. Entendeu? Nunca mais, ela não falou mais. Aquilo ali, entendeu? Trouxe uma luz para ela. Pô, é verdade, poxa. Né? Ela não falou nada, mas eu tenho certeza que ela foi pensar, nunca mais ela falou nada. Então, eu acho que também a gente tem que saber falar, usar psicologia, entendeu? E argumentos, né? Perseverar, saber a hora de parar, a hora de falar, entendeu? Mas tem essas coisas também, né? Não é... Tem que ter um jeito para falar também. Não, você falou exatamente até a próxima frase, que é você deu o exemplo. Porque quando a gente está em família, geralmente, né, relacionamento com os nossos filhos também, você fez a coisa certa, que é exatamente, às vezes, você argumentar uma situação dando o exemplo, porque o que você fez foi dar o exemplo. E o exemplo exatamente é o que transforma, porque aí a pessoa para refletir em cima de uma coisa real, em cima de uma coisa palpável, em cima do que realmente acontece na prática, e aí é muito mais fácil da gente conseguir refletir sobre os nossos atos quando a gente reflete em cima de algo prático, em cima de algo que realmente acontece nas nossas vidas, porque aí a gente enxerga o que a gente não estava vendo. A gente, pô, mas caramba, realmente eu não estava enxergando isso e você me mostrou como um exemplo, né? A gente até aprende na escola, né? Os melhores professores são aqueles que conseguem aplicar o que eles estão ensinando com exemplos, né? Geralmente as crianças aprendem mais rápido e com mais facilidade quando você bota na prática, através de exemplos, o que está tentando ensinar. E foi o que você fez, exatamente. Tem várias histórias, eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu acho muito interessante, serve para mim também, né? Também uso para mim. Para todos nós. Vou até ler, então, logo a próxima frase, que ela tem muito a ver com isso, para a gente continuar já debatendo em cima disso. Antecede qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Então, nada mais útil e convincente do que você, em vez de bater de frente, em vez de você xingar, em vez de você gritar, em vez de você impor, você vai lá e faz. Você vai lá e faz. Quando você faz, a pessoa olha o que você fez, ela vê o resultado do que você fez e aprende com muito mais facilidade do que apenas com uma ordem. E principalmente quando você dá uma ordem ou quer falar alguma coisa e você faz o contrário. Aí é o pior dos mundos. Sem imposição, né? Sem impor nada. Tem uma outra experiência também, que foi aqui, né? Que eu comecei a fazer um trabalho de evangelização com adolescentes. Então, eu com essa barba, com essa cara meio de maluco, né? E na sala lá... Cara de Bezerra, pô. Cara de vovô Bezerra. Lá em Bicas. Foi em Bicas, no Francisco de Assis. Né? Parou por causa da... Mas já estão querendo voltar à evangelização. E aí, olha, foi uma risadaria. Devia ter uns 8. Eu e mais 8 dentro de uma sala. Eu falei para as paredes, todo mundo rindo, eles baixando a cabeça, todo mundo sentado, né? Uma mesa grande assim, todo mundo sentado, né? Um lado de cá, do outro lado e tal. Falei, caramba, e eu falando para as paredes, eu mantive a tranquilidade, a calma, fiz o trabalho, 1 hora mais ou menos, e fui embora para casa. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer com esses jovens? Também não fiz queixa deles para a direção, nada. Falei, eu vou ter que resolver isso de um jeito. Não adianta gritar, não adianta ir na marra, porque não vamos conseguir nada. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, poxa, o que eu vou fazer para despertar eles, né? Aí eu fui na segunda vez.
cheguei lá e falei, vem cá. Aí fizemos a prece e tal. Vem cá, o que vocês acham do bullying? Né? Do preconceito? Ali eram negros, né? Tinha branco, negro, tinha pobres, são bem pobres, né? Tinha um que era homossexual, né? Homem, mulher. Eu falei, o que vocês acham disso? Do preconceito, do bullying? Aí eles né, tiveram uma atenção. É ruim, né? A gente não gosta, não. Aí eles começaram a comentar entre eles algumas experiências que fizeram com eles, de preconceito que eles sofrem. Né? E aí eu fui alimentando aquele debate, né? Aí eu falei para eles, de repente eu falei assim para eles, vocês acham isso ruim, não é? Eles, claro, e tal, porque o que vocês estão fazendo comigo é isso. Entendeu? Eu falei para eles, é isso que vocês estão fazendo comigo. Eu estou aqui falando para as paredes, até agora ninguém me respeitou, não é? E eu estou na mesma situação. Aí eu falei com eles, você vê como é que vocês, quando é com a gente, vocês reclamam, mas a gente, para ser respeitado, a gente precisa respeitar. E aí eu falei, vocês não são obrigados a... Baixa a cabeça, não precisa ficar olhando para mim. Eu não vou obrigar ninguém aqui, né, a participar da coisa de uma forma... Mas que tem um respeito. Isso foi... Dali para frente, a coisa foi melhorando, melhorando. Depois de um ano, a gente já estava entrosado, estava tranquilo. Mas no primeiro dia foi difícil. E eu usei isso também. Falei, poxa, o que vocês acham de preconceito? Aí eles, né, aquilo chamou atenção, porque eles sofrem muito preconceito. São negros, pobres, não é? Uma série de problemas. E aí, quando eu falei, olha, vocês estão fazendo isso comigo, aquilo eles ficaram assim, sabe? Um olhou para o outro, eles não esperavam aquilo. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa... mais um exemplo perfeito. Exatamente. Como a pessoa se enxerga na posição de estar causando sofrimento quando você consegue, através de um exemplo prático, demonstrar para ela, porque aí ela sente, né? Porque aí, como ela já viveu aquilo, então ela consegue ter a empatia, ela lembra de como ela se sentiu quando ela sofreu aquilo. No momento que você mostra para ela que ela está fazendo a mesma coisa com você, aí você consegue despertar na pessoa a empatia através do exemplo, na prática. Exatamente. Muito serve para a vida, né? Serve para a vida. Tudo. Porque muitas vezes a gente quer brigar com os filhos, quer brigar com a esposa, por causa de alguma coisa que está incomodando, e como você falou, geralmente o problema nunca é o outro. Como, né, a Joana de Ângeles ensinou, o problema geralmente é sempre com a gente. Algo está incomodando porque a gente tem que aprender com aquilo. E aí não quer dizer também que a pessoa não está fazendo errado. Só que, de repente, a pessoa está fazendo errado e está te incomodando, e o que Deus quer que você aprenda com isso? Será que Deus quer que você pegue aquela pessoa e deixe cotada até ela aprender? É isso que ele quer? Não, né? Talvez ele queira o quê? Que você também faça, que você provavelmente também não está fazendo, e aí você quer que a pessoa faça o que você não está fazendo, e a melhor maneira dela, de repente, aprender que o certo é fazer, é você começar a fazer. E não entrar numa confusão, né? Entrar numa briga. E aí, como você mesmo falou, no momento, como ele bota aqui na frase, antecedendo qualquer disputa. Então, antes de você brigar, antes de você se colocar, você primeiro faz, você primeiro pratica. E aí sim, você pode, depois de um tempo, chamar aquela pessoa para conversar. Pô, você tem percebido o que eu estou fazendo? Olha como é que eu me sinto, de repente, né? Olha a importância. Se você passar a fazer isso para mim, pô, você vai me ajudar para caramba, porque eu estou precisando desse tempo para poder, sei lá, me dedicar mais a alguma outra tarefa. Mas primeiro veio a ação, primeiro veio a atitude, para que depois você tivesse argumentos para realmente, como você fez com as crianças, como você fez com a sua esposa, de ter como colocar a pessoa naquela posição para que desperte nela a empatia, né? Mas primeiro você tem que fazer, primeiro você tem que participar, e não, você não pode querer impor só com palavras, que
vai ser mais difícil. Isso é bíblico, né? Tem uma história com o rei Davi também, né? Que ele mandou lá, ele estava de olho na mulher do lado de um oficial dele lá, de um general, e ele mandou o general para frente de batalha e o general morreu. Ele já fez de propósito. E ele ficou com a mulher do general. E aí o sábio chegou para o rei Davi, não sei se vocês conhecem essa história, o sábio chegou para o rei Davi e falou: "Ô rei, o que a gente faz com uma pessoa que tem 100 ovelhas e está de olho na ovelha do vizinho, mata o vizinho para ficar com essa única ovelha que o vizinho tem?" E ele já tinha 100. Pô, o rei Davi tinha mais de 100 mulheres. E ele mata o general dele para ficar com a única mulher que o general tinha. E aí o rei Davi, indignado, falou: "Esse homem tem que morrer. Como? Ele tem 100 ovelhas e ele ainda mata o vizinho dele por causa de uma ovelha. O cara só tem uma ovelha, ele tem 100. Então, esse cara tem que morrer." Já deu a sentença. E aí acho que é o Natan: "O rei, esse homem é você. Você tem mais de 100 mulheres e matou o seu melhor amigo, que era um general, para ficar com a mulher dele. Esse homem é você." Ele já tinha dado a sentença. Né? Esse homem tem que morrer. Vamos pensar na sentença, né? Antes de praticar. Ah, exatamente. Então, Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ué, peraí. Então, vamos lá. O bem mais humilde é a semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e nos amparou ainda mais. Então, eu li tudo aqui para a gente ter tempo, né? Bem, o bem mais humilde é a semente sagrada, né? Então, o bem que a gente faz de forma mais perfeita, o exemplo que a gente dá mais próximo do que o Cristo nos ensinou, é a semente mais forte, é aquela que vai realmente ficar ali plantada nos corações de todos aqueles que nos rodeiam e que, seja quando for, seja nessa ou em outra encarnação, se você realmente fez essa semente forte, ela vai brotar e vai dar frutos, né? E Jesus nos deu esse maior exemplo, porque ele, quando foi convocado a discutir, né, quem melhor do que Jesus não poderia ali ter o direito de discutir, né, com Pilatos, com aqueles que o julgavam? Ele foi totalmente injustiçado. Ele poderia, ali, com mais, né, direito do que qualquer um de nós, gritar, reclamar, esbravejar, e ele não fez nada disso. Ele aceitou calado, por quê? Não que ele aceitava, não que ele considerou aquilo correto, mas ele já tinha feito qualquer coisa muito mais importante do que qualquer palavra, do que qualquer discussão que ele poderia bater boca ali com Pilatos. Ele já tinha dado todo um exemplo de vida. E se todo aquele exemplo de vida não foi suficiente para que aqueles homens não o julgassem, não ia ter palavras que ia fazer eles mudarem de ideia. Então, Jesus tinha plena consciência da perda de tempo que seria uma simples bateção de boca. E, juntando com a questão da semente sagrada, ele sabia que aquele exemplo final, que aquela entrega final, que aquela renúncia total de toda e qualquer direito do ponto de vista material, né, de todo e qualquer bem e injustiça material, ele sabia que aquele exemplo final ia ser a casca de força necessária para que a sua semente, para que o seu exemplo realmente perdurasse pelos séculos vindouros, para, como tem acontecido até hoje, brotar no coração dos seres, conforme cada um vai chegando nesse ponto de fertilidade, e aí a sementinha de Jesus vai brotando nos corações de cada um de nós. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Alguém quer fazer um comentário final antes da prece? Eu acho que Jesus ele usava muito esse argumento também, entendeu? Por exemplo, aquele quando ele
ele quando chega aquela mulher adúltera, né, ele não defende a mulher, ele não fala que a mulher está certa, está errada, ele joga para cima dele, fala, quem for livre de pecado aí que atira a primeira pedra. Não é? Ele usa esses argumentos também, acho isso muito legal. Perfeito. Mais alguém que queira fazer um comentário final? Bem, então convido a nossa irmã Janete para fazer a nossa prece de encerramento, que ela vai fazer o estudo da semana que vem. Então, pode fazer. Então, graças a Deus, vamos elevar, né, nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por esse momento. Jesus, bom amigo, te agradecemos por mais essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os seus ensinamentos tão maravilhosos, que possamos, Jesus, estar nessa vontade de realizarmos o bem, de vivenciarmos o bem, lutando contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades, sempre caminhando nos seus passos. Precisamos muito, Jesus, da tua força, do teu amparo, para que a gente não desista, porque ainda é muito difícil para nós. Mas sabemos que um dia chegaremos a ser espíritos melhores, espíritos puros. Então, Jesus, coloca sobre nós a tua luz, o teu amor, que possamos sempre estar refletindo sobre os seus exemplos. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, que tu possas estar derramando suas bênçãos sobre todos os irmãos em humanidade, para que possamos despertar para o bem maior, que é o teu exemplo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Boa noite.